Fala diário, reta final do livro Venda Mente Não ao Cliente. Hoje é dia 6 de julho. É bom a gente ler de manhã, porque à noite eu fico muito cansado, muito exausto. E aí eu tenho que ler, né? Igual ontem à noite eu li o último diário, se você não acompanhou o livro, mas eu estava muito cansado, eu chego com a energia esgotada. Aí de manhã, por exemplo, acabei de chegar na empresa, ainda são 7 horas da manhã no Brasil, no Brasil 3 horas da manhã, 7 horas da manhã aqui em Angola. E é bom ler de manhã, Bom, vamos pro que interessa, pro nosso foco da leitura. Vamos falar sobre os medos do vendedor. Os medos do vendedor. O principal medo de um vendedor é ficar mal com a família. Se perguntar a qualquer um, vai dizer que é não conseguir cumprir suas metas, mas na verdade não é pelas metas em si, mas porque não atingir a cota estabelecida significa não ter dinheiro suficiente para sustentar os familiares. Se ele pode garantir esse dinheiro para sustentar a casa, ele o faz, e por isso há tantos vendedores que recebem um salário fixo. Outra coisa que nos dá pavor é ser o pior vendedor da equipe de vendas. Normalmente, aquele que termina por último na lista acaba deixando a empresa. E não necessariamente porque é ruim ou porque não precisa do dinheiro, prefere sair e não ganhar nada a ficar no grupo e se sentir inferior. Há muitas empresas que têm o prêmio de melhor vendedor do mês, do trimestre, em geral, dos 3 primeiros semestres mesmos. Eu recomendo que não façam isso, porque os outros vendedores pensam: para que me esforço se sei que alguns desses 3 vai ganhar? Então eles jogam a toalha. É muito melhor seguir o que eu chamo de princípio Candy Crush. Já jogou o Candy Crush alguma vez? Claro que sim. Sabe por que foi um sucesso? Porque descobriram que quando você fica estagnado, abandona o jogo para sempre. Então, projetaram um sistema que detecta quando você está falhando muito para dar uma mão e ajudá-lo a passar de nível. De acordo com o criador do jogo, vão dando mais alternativas para que você não fique parado e não pare de jogar. Assim, levando esse princípio para a equipe de vendas, você não pode permitir que alguém fique fora do processo. Obviamente, se entender que é um cara que está desmotivado, meio frouxo ou mentiroso, é melhor ele desaparecer. Mas se é uma pessoa normal e bem intencionada, você deve abrir outras portas e possibilidades. Não pode deixar que se sinta um fracasso. E há líderes de equipe e coaches de vendas dentro de muitas culturas, especialmente na latina, que são terríveis, porque tem um suposto sistema de motivação que envolve gritar com os vendedores que são fracos, afirmar que são inúteis e que todos os outros são melhores, sob a falsa premissão de que eles vão se sentir mais animados. Só que isso não é verdade. Se notar que alguém da sua equipe não consegue vender um carro de 150 mil dólares, então dê a ele um de 20 mil para vender. Quando você conseguir, passe para o de 40. É muito importante ir abrindo possibilidades para os vendedores. Há pessoas que começam lentamente, mas depois vão se apaixonando pelas vendas e se tornam grandes vendedores. Deve ser muito difícil para um vendedor dar duro no negócio chegar ao fim do trimestre e não receber um centavo de bônus ou comissão. Isso não deveria acontecer. Não importa o quanto você dá, mesmo que apenas 10 dólares, sempre dê algo. Isso é essencial dentro de um processo de motivação e de incentivo para que ele não pare. A autoestima do vendedor, como disse, é muito engraçado, mas muitos têm vergonha de dizer que são vendedores. E isso é algo que acontece com os latino-americanos, que não correm em outras regiões. Ser vendedor é uma profissão muito bem paga e muito reconhecida em países como Estados Unidos. Mas na América Latina estamos sempre tentando evitar reconhecê-los. Isso acontece por causa dos complexos educativos das tradições. Para ser realmente um bom vendedor, você deve ter autoestima elevada, pois, caso contrário, não vai durar nem 3 meses nisso. Não é nada fácil suportar quando batem a porta ou desligam o telefone na sua cara e mandam para o inferno várias vezes ao dia. A única maneira de aguentar essa tortura é acreditar que você é o super-homem, um homem de ferro, um homem de aço. Um bom vendedor é sempre teimoso, como uma mula no bom sentido. Você tem que declarar ao universo que essa venda vai ser feita, que você vai conseguir. Com a mente em neurovenda será mais fácil e menos desgastante, mas a história começa por você mesmo. Repito, você tem que ser teimoso, mas inteligente. Já ouviu falar de David Ogilvy? Esse homem era um teimoso inteligente
e fundou uma das agências de publicidade mais importantes do mundo, na qual trabalhei durante algum tempo. Ele já morreu, mas deixou uma grande filosofia seguida por milhares de pessoas. Ele dizia: aprendi a fazer marketing e publicidade quando vendia aspiradores de pó em porta. Quando abria a porta com uma correntinha, deixava um espaço de 10 centímetros, eu sabia que tinha menos de 10 segundos para dizer algo inteligente, de maneira que ia abrir totalmente a porta ou batê-la na minha cara. Assim aprendi a vender. Ele se tornou um dos publicitários e especialistas em mercadorias mais importantes do mundo. Para ser um bom vendedor, você não precisa necessariamente estudar, deve ouvir e pensar. Algo que além de gratuito, é maravilhoso, mas não podemos nos esquecer de considerar e fazer boas perguntas. Os grandes vendedores são construídos na rua, pensando todo dia como fazer a venda. São pessoas cheias de vontade, que vão além do dinheiro. Às vezes acreditam que, porque nos dedicamos às vendas, somos materialistas, doentes pelo dinheiro, mas não é assim. Simplesmente gostamos de desafios, somos movidos por desafios. O vendedor máximo, quando está no meio de uma transação, não pensa na comissão, mas no sucesso que vai conseguir quando esse cara virar o seu melhor cliente. E essa é a sua verdadeira satisfação. E claro, depois de fechar o negócio, aí pensa na comissão, afinal ele é humano. Aquele que só está perseguindo a comissão, só pensa nela, 6 meses depois não é mais vendedor, prefere ser empregado com salário mínimo qualquer, mas o que vai atrás do desafio, esse cresce cada vez mais. A motivação do vendedor. Os vendedores são pessoas que funcionam por motivação. Não há nada pior do que uma equipe de vendas desmotivada. Por que devemos estar totalmente apaixonados? Se não há paixão, não há inovação, não há vendas, não há nada. Se você gerencia a equipe de vendas, seu objetivo principal é o de agir como um treinador de esportes, como eles dizem todos os dias que eles podem. Queremos estar em uma tribo bem-sucedida. Os vendedores adoram fazer parte dela. Você sabia que na área de vendas estão os maiores fãs de futebol? Porque somos tribais, amigas, extrovertidas, em geral apoiamos uns aos outros. Gostamos de ser reconhecidos como bons, mas não por nossos colegas de empresa. Essa cerimônia de vendedor do ano não nos interessa, mesmo que convide nossas famílias ou amigo para que nos reconheçam e nos aplaudam. E finalmente, gostamos de nos sentir necessário na empresa, mas o gerente geral de vendas tipo diz: você não é indispensável, ou cumpre a meta trimestral ou vai embora. Aqui não precisamos de você. Assim termina matando o vendedor. O discurso deveria ser: por que precisamos de você aqui? Não queremos que você vá embora, você tem que vender mais e cumprir a meta. Não há nada mais indispensável a uma empresa do que uma equipe de vendas. É uma empresa que pode aguentar 30 greves e continuar funcionando. Quero ver o que acontece se a equipe de vendas vai embora. Em 3 meses fecha. Mas os empresários não querem aceitar isso. Por isso, me dá a pena saber que aqueles que trabalham com logística, estoque, finanças, assessoria jurídica e às vezes até recursos humanos sejam os maiores inimigos dos vendedores. Poucos facilitam o trabalho deles. Ser vendedor é estar sobre guilhotina o tempo todo. É muito difícil. É a posição máxima rotativa em uma empresa sempre. Os melhores vendedores são aqueles que se sentem parte de algo, sabem que estão ajudando as pessoas e ao mesmo tempo ganhando dinheiro. Quem trabalha por paixão se sente bem vendendo um carro que vai mudar a vida da pessoa, uma viagem que vai deixar uma família feliz e ficar mais satisfeito quando a pessoa traz de presente um chaveirinho, porque aquelas foram as melhores férias da vida dela. Essa é a pessoa que tem sucesso assegurado. Recentemente, um rapaz que trabalha em uma livraria me escreveu pelo Facebook. Ele leu um dos meus livros, adorou o impacto, agora cada vez mais pede recomendação de livros. Ele leu um dos meus livros, adorou, impactou, e agora cada vez que um cliente pede uma recomendação de livro, ele indica: estamos cegos. Então diz que todos eles voltam e agradecem e pedem outras recomendações. Embora o chefe o censure por ser tão fã do meu livro, percebeu que um vendedor que oferece um produto no qual acredita apaixonadamente e resolve uma necessidade pode conseguir disparar as vendas e cumprir suas metas. Finalizamos aqui. Vamos para o dia 30, estamos chegando quase no finzinho do livro, mais um dia eu acredito. Hoje no final da noite tem jogo do Brasil, provavelmente amanhã, sabadão, nós terminamos tudo, até domingo. O caminho se faz ao caminhar, estamos chegando bem no finalzinho de Venda Mente Não ao Cliente, né? Já deveria ter acabado dia 1º, mas é aquilo, né? A gente faz planos, mas nem tudo vai de acordo com o planejamento. O importante é concluir. 5 dias, 6 dias a mais ou a menos, mas eu não parei, né? Não pode parar. Falar em parar, eu tô procrastinando na academia. Fábio Fox, precisa de foco, cara. Respira, conta até 10, vai pra cima e foca nas suas metas em busca do seu resultado. Só não pode desanimar jamais, né?
Bom, caminho se faz ao caminhar, nos vemos em um próximo diário.